aí, tudo bem? Aguentando firme nessa quarentena? Quanto tempo, né? Já começamos o volume 3 do PET. Vocês aguentando firme daí e a gente aguentando firme daqui. Vamos lá corrigir as semanas 1 e 2? A aula já vai começar. Eu sou Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e vou fazer a correção das semanas 1 e 2 do PET volume 3 do 7º ano. Vou fazer do ensino regular, mas no início da apostila, tanto para o ensino regular quanto para o integral e modalidades especiais, é o mesmo. Então, se você está com essas modalidades, também vale a pena acompanhar. A unidade temática dessa apostila é a leitura e as habilidades a serem trabalhadas serão as de comparar uma mesma informação, um mesmo fato vinculado em mídias diferentes e os efeitos de sentido provocados pela escolha de certas palavras. Esses são os recursos de linguagem. E o gênero que vai ser abordado vai ser a notícia, para fixar aquilo que nós já estudamos lá no PET volume 1. Se você quiser, pode procurar aqui também no canal os vídeos de correção do PET volume 1, que trata sobre notícia. Mas eu aconselho você a acessar aqui o cardzinho aqui, que tem um link para a videoaula de notícia. Então vamos lá. Número 1. Leia o texto a seguir. Então nós já temos logo o início de uma notícia. Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Centenas de palestinos fizeram filas nos correios da faixa de Gaza para receber a quantia atribuída a cada família, cerca de 100 dólares. Por Finance Press, em 27 de 6 de 2020. Letra A. Marque um X para as características do gênero notícia. Se ele fala as características, então é mais de um X que você vai marcar. Aí uma não exclui a outra. São características e você vai marcar quais delas fazem parte do gênero notícia. Primeira característica. A estrutura do gênero traz o título, o lead e o corpo da notícia. Certinha, essa é a estrutura do gênero notícia. A notícia é um texto de cunho informativo, podendo trazer aspectos descritivos e narrativos. Correto. A notícia vai narrar os fatos acontecidos. Sabe o que é um texto narrativo, né? É aquele que conta uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos. E o descritivo é aquele que tem a descrição. O lugar, as pessoas, objetos, tudo que estiver envolvido na notícia. Então, a notícia traz as características dos tipos narrativo e descritivo também. A circulação desse tipo de texto acontece somente em revistas e jornais. Negativo, nós sabemos que ela circula também na TV, no rádio, além dos meios digitais, como blogs, podcasts, os próprios sites dos jornais online, enfim. Então, essa penúltima a gente não marca. A linguagem da notícia é formal, clara e objetiva, certo? Além disso, ela também é impessoal, ou seja, não mostra a opinião de quem escreve. Essas são as características do gênero notícia. Letra B. Qual o tempo verbal foi empregado na notícia? Catar distribui milhões de dólares para ajuda a famílias pobres em Gaza. E qual é o verbo que foi utilizado? Distribuir. E esse verbo foi flexionado para o presente, para o passado ou para o futuro? Que tempo verbal se costuma usar na manchete e na linha fina? Centenas de palestinos fizeram fila nos correios da faixa de Gaza para receber a quantia atribuída. Eles já fizeram, vão fazer ainda ou estão fazendo? Presente, passado, futuro? Então, na manchete, nós temos o tempo presente para causar a impressão de que os fatos estão acontecendo no momento da leitura, assim eu atraio a atenção do leitor. E no corpo da notícia, eu uso o tempo passado, o pretérito perfeito.
porque eu vou falar de fatos que já aconteceram e não vou prever o futuro, contar fatos que ainda nem aconteceram, né? Então, eu uso o pretérito perfeito, todos do modo indicativo. Esse é o modo verbal da certeza, que vão representar fatos que realmente aconteceram, acontecem no momento da fala, no presente, ou ainda vão acontecer. Então, vamos à resposta? Na manchete foi empregado o presente e, no título auxiliar, o pretérito perfeito, ambos do modo indicativo. Letra C. Que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? O verbo, resumidamente, indica ações que estão acontecendo, que estão sendo praticadas. Se eu quero indicar algo que realmente aconteceu, acontece ou vai acontecer, como eu acabei de dizer, eu uso o modo indicativo. Então, se eu usei aí o presente do indicativo e o pretérito perfeito, eu quero dar a impressão de que o fato que eu estou contando acabou de acontecer quando eu uso o pretérito perfeito. E quando eu uso o presente, eu quero dar a sensação de que o fato está acontecendo no momento da leitura, que é um fato atual, um fato presente. O tempo presente indica um fato atual ou simultâneo ao momento da leitura da notícia. Já o pretérito perfeito indica que a ação aconteceu pouco antes de o fato ser noticiado. Tudo isso dá uma sensação de atualidade à notícia, tornando-a mais atrativa ao leitor. Número 2. Leia o texto a seguir e responda. Aí nós temos duas notícias, no texto 1 e no texto 2. Texto 1. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraima, Roraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Venezuelanos agredidos na cidade de Pacaraima, fronteira da Roraima com a Venezuela, na manhã deste sábado 18. Centenas de pessoas foram expulsas de suas tendas após um grupo atirar pedras e até bombas caseiras contra os refugiados. Segundo informações obtidas pela TV Imperial, afiliada da TV Record em Roraima, tudo começou quando um comerciante foi agredido, supostamente por venezuelanos, em um assalto na tarde de sexta-feira 17. Moradores ouvidos pela TV Imperial contaram que eles organizaram uma manifestação contra os venezuelanos. Durante o ato, que começou pacífico, algumas pessoas se revoltaram e expulsaram os refugiados que moravam em tendas nas ruas de Pacaraima. Objetos pessoais dos venezuelanos também foram destruídos pelos brasileiros. Esse disponível em noticiasr7.com. Agora vamos ao texto 2. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Grupos de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado na cidade de Pacaraima. Conflito começou após comerciante ter sido assaltado supostamente por venezuelanos. Grupo de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram neste sábado 18/8 venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país vizinho. Tendas dos imigrantes que haviam sido montadas pela cidade foram queimadas. Segundo a Força-Tarefa Logística Humanitária para Roraima, composta pelas Forças Armadas e integradas por organismos internacionais, organizações não governamentais e entidades civis, o conflito começou após um protesto organizado por moradores da cidade. A manifestação foi convocada em resposta a um assalto sofrido por um comerciante brasileiro de 55 anos que supostamente foi cometido por um grupo de venezuelanos na véspera. O comerciante teve R$23 mil roubados e foi agredido. Ele está internado em um hospital da cidade. Essa notícia foi publicada no site do terra.com. Letra A. Qual fato foi noticiado no texto 1? Como é uma notícia, nós podemos recorrer à
manchete da notícia, que traz um resumo de forma atrativa para o leitor do que vai ser narrado em seguida. Então, o que aconteceu lá no texto 1? Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Houve lá um conflito e os brasileiros agrediram e expulsaram os venezuelanos lá da cidade de Roraima. Então, a expulsão de venezuelanos do Brasil por brasileiros após assalto a idoso em Roraima. Letra B. Qual o fato noticiado no texto 2? Foi muito diferente do que aconteceu? Foram fatos diferentes ou foi o mesmo acontecimento narrado de uma outra forma? Vamos à manchete? Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Então não tem muita diferença do que foi falado lá no texto 1. A agressão e expulsão de venezuelanos do Brasil por brasileiros após assalto a idoso em Roraima. Letra C. O que diferencia os dois textos? Se nós vimos ali que os dois falam do mesmo fato, então o que é que vai diferenciar um do outro? Nesse caso, é o enfoque dado aos acontecimentos no mesmo fato. A gente vê logo pela manchete do texto 1, por exemplo, que brasileiros expulsam venezuelanos. Aí ele está dando mais atenção ao ato de expulsar os venezuelanos. Já no texto 2, ele deu mais enfoque, mais importância à agressão que os venezuelanos sofreram. Por quê? Quando a gente quer dar mais atenção, mais destaque para uma certa informação, a gente coloca ela primeiro. Lembra aquela pirâmide invertida da notícia, em que a gente vai organizando as informações de acordo com a importância que a gente quer dar a ela? Essa é a diferença entre os dois textos. O enfoque dado a cada acontecimento do mesmo fato. Letra B de dado. A partir da leitura das duas notícias, quais das fontes lhe transmitiu mais confiabilidade? Por quê? Essa é uma resposta pessoal. Para responder, nós podemos usar como base a diagramação das informações, como as informações foram dispostas na notícia. No texto 1, nós temos a manchete, o título auxiliar e depois o corpo da notícia. No texto 2, nós só temos a manchete e depois já começa logo o corpo da notícia. Então, nós já podemos usar como base também isso. Também podemos falar sobre quais foram as fontes de informação. O texto 2 pegou informação com a Força Tarefa Humanitária. O texto 1 pegou informações diretamente com os moradores, por meio de entrevistas à TV local. Então, eu vou dar uma sugestão de resposta. O texto 1 passa mais credibilidade, pois está mais bem estruturado e cita o depoimento de pessoas diretamente envolvidas nos fatos. Número 3. Leia o texto abaixo e responda. Temos aí mais uma notícia. Nuvem de gafanhotos. Governo declara emergência fotossanitária. A emergência tem prazo de 1 ano e atinge 2 estados do Sul. Por Agência Brasil, publicada às 8h38 de 25/6/2020. Atualizado à mesma data e horário. Brasília. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou o estado de emergência fotossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido ao surto da praga Schistosera cancellata nas áreas produtoras dos 2 estados. A portaria, com a medida, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25. O estado de emergência tem por objetivo permitir a implementação de plano de supressão da praga e adoção de medidas emergenciais. De acordo com o Ministério, a emergência fotossanitária é por um prazo de 1 ano. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades, do setor agropecuário e de produtores rurais é o dano que os insetos possam causar às lavouras e pastagens se houver infestação.
Esta notícia está disponível no site do odia.ig.com.br. Letra A. O que e quando aconteceu o fato noticiado? Como se trata de uma notícia, nós podemos logo recorrer à lide. O que é a lide? Não é o primeiro parágrafo que contém todas essas informações? O que, quando, onde, quando ocorreu o fato noticiado? Então, nós já vamos logo no início. Olha aqui, onde aconteceu? Em Brasília, na quinta-feira, dia 25. Vamos ver aí a resposta. Ocorreu em Brasília, em 25/6/2020. Letra B. Onde e quando a notícia foi publicada? No site do jornal O Dia. E quando foi publicada? Olha aqui, a data e a hora de quando foi publicada. Super fácil, né? Foi publicada na página de internet do jornal O Dia, às 8h38 de 25/6/2020. Letra C. O que motivou a declaração de estado de emergência nos estados citados na notícia? O que aconteceu que fez o Ministério da Agricultura declarar esse estado de emergência? Lembra que eu falei que a lide, o primeiro parágrafo, tem todas essas informações de que precisa? Então, ainda no primeiro parágrafo, declarou emergência fotossanitária, por quê? Devido ao risco da praga Schistosera cancellata. De mão beijada aí, bem claro, no primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Foi o risco de surto da praga Schistosera cancellata nas áreas produtoras dos dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Letra D. A que outro texto o autor recorreu para fomentar a notícia? Da onde ele tirou que foi decretada essa situação de emergência? Ele inventou, tirou de um boatozinho de WhatsApp? Não! De novo no primeiro parágrafo. Não adianta, gente, numa notícia, na lide, primeiro parágrafo, tem todas as informações de que você precisa. Ele primeiro fala o que aconteceu, que o Ministério da Agricultura e tal decretou o estado de emergência. Depois, de onde ele tirou isso? A portaria com a medida. Que medida? A declaração do estado de emergência nesses estados. E onde essa portaria foi publicada? No Diário Oficial da União, no mesmo dia da data de publicação da notícia. Então tá bem claro, né? Ele recorre à portaria com a medida que foi publicada no Diário Oficial da União no mesmo dia da veiculação da notícia. Número 4. Compare o texto da atividade anterior com o texto abaixo e responda as questões. Então, nós temos uma tirinha, que é também um gênero jornalístico, além da notícia. Preocupado com a nuvem de gafanhotos? Muito, porque eles podem atacar as lavouras e com o tanto de agrotóxico que é usado neste país. Essa tirinha está disponível nesse site aqui, facebook.com, Tirinhas Armandinho. Letra A. O que os dois textos têm em comum? Que dois textos são esses? A notícia que a gente acabou de ler e essa tirinha aqui. Então, qual foi o tema lá daquela notícia? Foi a chegada da nuvem de gafanhotos ao Rio Grande do Sul e a medida que o governo tomou para tentar amenizar os problemas dessa possível infestação. E do que está falando o Armandinho? Também dessa mesma nuvem de gafanhotos. Ambos abordam o mesmo tema, a nuvem de gafanhotos. Letra B. A preocupação de Armandinho e das autoridades no texto anterior é a mesma. Que preocupação seria essa? Aqui na notícia, eles falam, a preocupação das autoridades do setor agropecuário e de produtores rurais é o dano que os insetos podem causar às lavouras e pastagens. Já na tirinha, a preocupação é a mesma. Olha aqui, logo a pergunta que o pai do Armandinho faz a ele. Preocupado com a nuvem de gafanhotos? Aí ele responde sim, porque eles podem atacar as lavouras e também com quantidade de agrotóxicos que é usado aqui no Brasil. Então,
a preocupação deles é a mesma. O estrago que a nuvem de gafanhotos pode causar nas lavouras. Semana 2. Nós vamos estudar a análise linguística e semiótica. O que é isso? É toda a escolha de palavras e tudo que influencia na significação de um texto, seja uma linguagem verbal ou não verbal. Então, tudo que está envolvido no entendimento desse texto. Vamos estudar também concordância verbal e nominal, morfossintaxe, que é a formação de palavras, pontuação, processos morfológicos e semânticos, ou seja, a formação das palavras e a significação, o sentido delas. Nós já começamos com uma carta pessoal. Eles tiraram a pontuação e colocaram esses quadradinhos aí no meio. E você vai ver qual é a pontuação mais adequada. Quando você vai usar uma vírgula, a gente sabe que é para dar uma pausa ou separar itens de uma enumeração. Uma interrogação, quando se faz uma pergunta, ou um ponto de exclamação que indica surpresa, entusiasmo, ou quem sabe a reticências, para deixar algo no ar, para dar a impressão de que você está pensando em alguma coisa ou deixou de dizer alguma coisa. Os 2 pontos para indicar uma explicação ou dar um exemplo, enfim. Você vai ver qual é a melhor forma de pontuar esse texto aí. Então vamos ver aí como ficou a pontuação? Alô, Guilherme, tudo bem? Você lembra quando a gente conversava do que ia ser quando crescer? Você sempre sabia o que queria, só que toda hora mudava. Médico, arquiteto, escritor. Eu não, lembra? Eu nunca sentia vontade de ser nada. E daquela última vez que a gente conversou, eu até te disse: acho que não vou ser nada de tanto que não sei o que quero ser. Mas agora você vai ficar bobo. Esta semana, até que enfim, eu descobri o que quero. Adivinha? Pensa bem. Resposta de cabeça para baixo. Professor. No livro está escrito de cabeça para baixo. Isso mesmo. Tá duvidando? No princípio eu também duvidei. Tudo começou por causa do Tuca, aquele bolsista que veio para a escola e senta no mesmo lugar que você sentava. Eu comecei dando explicações de matemática para ele, mas agora estou dando aula de tudo, para ver se ele alcança a turma, senão ele é capaz de perder essa bolsa. Eu nunca tinha pensado que eu ia gostar de ensinar, mas, sabe, quando o Tuca saca o que eu explico, me dá uma sensação assim de... sei lá, isso eu não sei explicar. Só sei que é bom. Então eu resolvi que eu vou ser professor. E você? Continua mudando de profissão a toda hora? Vê se escreve, viu, cara? Abração do Rodrigo. Vale ressaltar que há alguns sinais de pontuação que são obrigatórios, você não tem como fugir, como, por exemplo, os 2 pontos para iniciar uma enumeração ou uma explicação, a vírgula para separar termos sintáticos como o vocativo lá no início da carta. Alô, Guilherme, essas 2 vírgulas têm que existir, são obrigatórias. Interrogação no final, quando você estiver fazendo uma pergunta. Então, esses são exemplos de pontuação obrigatória, que você não tem como fugir. Mas, em alguns casos, você pode optar ou por uma exclamação, ou por um ponto final, ou uma reticências, ou um ponto final. Vai depender das intenções de cada um na hora de dar mais ou menos expressividade ao seu texto. Número 2. Leia a tirinha com atenção. Temos o Snoopy, para quem não conhece esse cenário, o telhado da casinha dele, e ele costuma colocar em cima uma máquina de escrever. Nessa máquina, ele escreve narrativas de aventura das quais ele faz parte. Então aqui, ele aparentemente está com dificuldade de escrever uma dessas narrativas. No primeiro quadrinho, ele se afasta da máquina de escrever, no segundo, ele retorna e começa a narrativa dele. Era uma noite escura e tempestuosa, e para pensar. Olha o balãozinho de pensamento, um bom texto dá muito trabalho.
Veja a continuação da história de Snoopy abaixo e complete-a obedecendo os modos e tempos verbais, concordância nominal e verbal, pontuação. Nós temos então aqui o início do texto dele e você vai completar obedecendo essas regras de pontuação, concordância verbal e nominal, que já era para você conhecer, né? Que tipo de texto você vai fazer? Aparentemente, essa introdução aqui é uma situação inicial de um conto de terror ou de mistério. O que é isso? Nós já sabemos que conto é uma narrativa curta, que tem a sua situação inicial, a descrição dos fatos e dos personagens, uma situação de calmaria. Em seguida, no segundo parágrafo, logo aparece um problema que vai quebrar essa calmaria. E esse problema vai se desenvolvendo durante todo o conto e, pum, repentinamente se resolve no final. No caso de um conto de terror ou de mistério, nós usamos muitos adjetivos, muitos advérbios. Adjetivo você sabe o que é, né? São as palavras que qualificam os seres e objetos em geral. São palavras que acompanham e qualificam o substantivo, os nomes, né? Menina bonita, cachorro feio, tá? Resumidamente. Advérbios. Lembra o que é advérbio? É a palavra, resumidamente, viu, gente? É a palavra que acompanha o verbo. Acompanha e modifica o verbo, que é a palavra que indica movimento, ação, né? Então, o advérbio vai modificar essa ação, vai acrescentar como, quando, onde, de que forma essa ação é praticada. O advérbio modifica também adjetivos em próprio advérbio, né? Então, você pode usar muitos advérbios aí para completar essa historinha. Para descrever o cenário, as sensações que o personagem tinha enquanto praticava aquelas ações, enquanto passava por aquele momento. Então, aparentemente, esse Fome Tenebrosa é o início de um conto de terror ou conto de mistério. Já temos a situação inicial, aí no primeiro parágrafo, e o problema já vai começar logo aí, depois que ele estava descendo as escadas. Aí você é que vai completar com a sua imaginação. Número 3. Leia o texto abaixo. Observe que nele há falta de concordância nominal e verbal em alguns trechos. Sublinhe-os e reescreva o texto de acordo com a norma padrão. Então está bem claro o que é para fazer, né? Nós vamos ler o texto, ver o que está errado, já sublinhar e depois consertar. Copiar, né, o texto consertando o que estiver errado. Então, o primeiro errinho que nós temos é esse aqui, ó. Suas lojas não era nem rica, nem elegante, nem artística. Aí, se nós começamos com lojas no plural, nós temos que concordar com o plural até o final. Elegantes, artísticas, ricas. A gente teria que colocar isso tudo no plural também. Só que o texto começa com: a velhinha tinha uma pequena loja. Então, a gente tem que seguir com esse uma, com esse singular, em tudo que se refere a uma loja. Depois, quem viaja estão sempre querendo. O quem é um pronome relativo que é usado sempre no singular. O viaja também está no singular. Temos que concordar com esse verbo no singular. Não podemos usar esse estão no plural. Temos que usar o está, que é no singular também. Temos esse outro errinho aqui, ó, que de volta, não é de volta, é na volta. Então vamos ver como é que ficou? O desejo. A velhinha tinha uma pequena loja numa rua de Florença. Exteriormente, sua loja não era nem rica, nem elegante, nem artística. Isso acontece em muitas lojas na Europa. Mas a velhinha vendia umas blusas tão lindas e originais que mulher nenhuma poderia ficar insensível aos seus encantos. E eis que, de repente, me torno possuidora de uma delas. Começava a escurecer. A formosa Florença tornava-se uma cidade de prata. Eu desejava mais uma blusa.
quem viaja está sempre pensando em alegrias que, na volta, pode dar aos amigos. Mas a loja ia fechar, a velhinha não negociava com dólares. E pensar que um dia eu tive dólares. Então, separei a segunda blusa e prometi que, na manhã seguinte, apareceria com as minhas liras. Bom, com isso terminamos as semanas 1 e 2 do PET volume 3 de Língua Portuguesa do 7º ano. Espero ter ajudado, esclarecido as dúvidas de vocês e não esqueçam de manter a sua rotina de estudos. Pega lá uma semana de cada vez. Não esqueçam também do PET volume 1 e do volume 2. Não deixa mais acumular, né? Não deixa de enviar, porque senão você vai ficar com sua carga horária incompleta. E continue seguro em casa, mantendo o isolamento social, seguindo as orientações das autoridades de saúde. Precisou sair? Use máscara corretamente, viu? Tapando bem o nariz e a boca. Até mais, até a próxima semana!